Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero hoje poder contar um pouquinho do meu testemunho, o meu chamado, como foi o meu chamado, como que Deus me chamou para o chamado de pastora. E eu quero primeiro ler um versículo para vocês aqui, que se encontra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler só esse versículo que vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse versículo ele fala muito sobre a minha vida, sobre a questão da obediência, porque para você viver um chamado, você precisa obedecer. Quem não me conhece, sou a pastora Rose Mariano, e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. E eu fui uma pessoa que eu cresci no meio evangélico, cresci na igreja, e eu dou glória a Deus por isso, né, por ter nascido em berço evangélico, cresci, meu avô ali, ele fez questão de levar os netos para a igreja, os meus pais ainda não eram convertidos, né, e o meu avô que fez essa parte de levar os netos para a igreja, de encher o carro e levar todo mundo para a igreja. E eu louvo a Deus porque eu sou fruto, né, do meu avô, né, daquilo que ele fez. Tudo que eu sou hoje, eu é fruto daquilo que as suas orações, daquilo que foi o seu esforço, né, por mim e pelos meus irmãos e pelos meus primos. Primeiro, cresci no meio evangélico, cresci fazendo a obra do Senhor. Aos meus 15 anos de idade, eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma muito especial. Como eu ali pude compreender a Deus e entender a sua voz e saber que Deus falava comigo através da palavra e Deus me dava ali revelações já através da palavra. Eu conseguia entender o que estava falando comigo e eu via que ali era algo especial. Eu li um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, né, do autor, né, Kenneth Hagin, e esse livro ele mudou um pouco meu entendimento, né, sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo. E ali no livro ele vai falar, né, que todos nós temos um chamado, todos nós temos ali uma vocação, né? Deus nos deu um chamado. E cabe a nós perguntarmos para Deus qual chamado é esse? Para que Ele nos chamou? E ali eu comecei a perguntar para Deus qual era o chamado que Ele tinha na minha vida. Eu comecei, como adolescente muito ansiosa que eu era, comecei a perguntar para Deus todos os dias: Senhor, que chamado é esse que o Senhor tem comigo? Que chamado é esse? Eu comecei a perguntar e ali Deus um dia me respondeu. E ali eu li o capítulo do livro de Isaías 61, que vai dizer assim, eu quero ler com vocês aqui, Isaías capítulo 61. E foi eu li assim, o capítulo assim, pulou em mim, e Deus ali, né, a gente fala assim, pular, porque é uma coisa muito impactante, né, que a gente vive quando a gente tem a revelação de Deus, a gente não tem dúvida que é Deus falando conosco, né, quando isso acontece, e Deus foi falando todos os dias comigo, né, que Ele tinha um chamado comigo. Vai dizer assim, olha, Isaías 61 vai dizer assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e por a liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Esse capítulo veio para mim como uma chave. E eu, né, ali imaginando, Deus, como que você vai me usar para pregar boas novas? Como assim? Porque eu estava numa situação ali, numa família, onde meus pais, eles não conheciam a Deus, onde eu vivia numa família ali que
não era uma família estruturada, eu não era uma família ali, a gente não vivia num lugar ali, sabe, numa condição boa, né? Então tudo ao meu redor falava para mim que não, que isso não ia acontecer, né? Até porque eu era uma menina muito tímida, eu era uma moça muito tímida. Quem me vê pregando nem pensa que um dia eu fui tímida. Eu era muito tímida, eu tinha a boca e não falava. E, eu tipo assim, eu vendo a promessa de Deus e vendo assim, como que isso vai acontecer, né? Como isso vai se suceder, como diz Maria, como Maria falou pro anjo, né? Gabriel, como que isso vai se suceder? E foi os meus pensamentos, como que isso vai acontecer, tal. Enfim, descansei. Passam-se os anos ali, o meu coração ardia, né, para fazer a obra do Senhor, para estar atuando na obra do Senhor, porque já era o meu chamado, já era o que Deus tinha comigo, né? E atuei ali no louvor da casa do Senhor, né? Fui ali vocal da casa do Senhor ali, né? Participando do grupo do louvor, trabalhei como diaconisa da casa do Senhor, trabalhei como ali professora de escola dominical para as crianças, dos adolescentes. Eu trabalhei um pouco de cada coisa, né? E ali eu fui me desenvolvendo, porque em tudo que ardia meu coração, eu ia. E isso foi bom porque Deus foi me habilitando, né, para que eu pudesse fazer a obra, né? Deus foi ali me destravando em alguns departamentos da igreja que eu trabalhava. O Senhor foi me destravando para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, tudo que eu fiz na casa do Senhor foi Deus foi me habilitando, Deus foi me aprimorando. Por isso que eu falo que, né, quem está na casa do Senhor, que sente o coração arder para fazer algo, faça. Porque Deus ele vai te aprimorar até mesmo para você fazer algo maior. Né? Então, não se limite, né? Faça aquilo que arder teu coração. E ali eu fui fazendo, fui trabalhando na casa do Senhor, até que ali na minha vida profissional eu tinha um sonho de ter um salão de beleza. Eu já trabalhava na área da beleza, já era manicure, e ali era o sonho de montar um salão. Montei o meu salão, né? E ali é, chegou um tempo que eu montei um outro salão, e esse salão ele quebrou, né? Eu quebrei financeiramente e, e tive que fechar o salão. E eu lembro que dentro do carro que eu estava, o Senhor falava comigo que tudo aquilo que estava acontecendo era permissão dele, mas só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Deus falou comigo dentro do carro. E tudo que aconteceu ali foi permissão dele. Tudo bem, Deus ficou calado ali. E depois, ali eu fiquei em casa, fiquei depressiva, cheia de conta para poder pagar, dívidas, né? Eu fiquei depressiva, eu fiquei ali uma situação e eu orando todo dia, pedindo ao Senhor, Deus, né, o que eu vou fazer agora, tal. E Deus ali, num certo momento, que eu estava na cozinha, Deus falou assim para mim, hoje eu quero que você vá para o hospital. Eu falei assim, como que eu vou para o hospital, Senhor? Se na minha igreja não tem departamento de que vai de ir para o hospital, de evangelismo, para ir para o hospital, eu quero que você vá para o hospital hoje. Eu falei assim, como assim, Senhor? Eu estou sozinha, como que eu vou para o hospital hoje? Eu vou colocar alguém lá para entrar com você. Né? Eu sempre colocando uma desculpa para Deus, né? Senhor, mas como que eu vou, Senhor? Eu estou sem dinheiro, estou sem R$ 1 no bolso. Vai. Deus mandou ir, aquilo queimando, meu coração queimando, né? Eu falei, Senhor, como que eu vou? Eu não falei com o meu bispo, né? Não falei com ele. Senhor, vai. Aí eu obedeci a voz do Senhor. Andei, fui da minha casa até o hospital, que dava mais ou menos 40 minutos ali, e fui. E chegando lá, pasme, tinha um grupo de irmãs ali era uma terça-feira, me lembro como se fosse hoje, e eu nem sabia que era dia de visita, nem sabia. Eu fui ali na direção de Deus, né? Deus mandou e eu fui. E era justamente dia de visita naquele dia. E tinha um grupo de irmãs ali se preparando para entrar. E Deus falou assim: elas, pede para elas, para você entrar com elas. Eu entrei.
com ela, pedi, né? Elas, não, claro, irmã, pode entrar com a gente, pode vir com a gente. Eu fui entrei com ela, gente. Foi, assim, uma coisa sobrenatural que aconteceu comigo naquele dia. Eu entrei no hospital, cada leito que eu ia para orar, eu era cheia do Espírito Santo, Deus me enchia. E ali eu orava por cada pessoa, Deus me enchia mais. Eu entrei vazia e saí cheia do hospital. Eu saí assim, igual, sabe, um foguete, sabe? Uma coisa maravilhosa. Deus me encheu poderosamente ali. E Deus ali falou comigo que a partir daquele dia ele queria que eu fosse trabalhar nos hospitais para orar pelas pessoas, orar pelas vidas. E ali eu comuniquei o meu bispo, né? Comuniquei ele, falei para ele que Deus estava me chamando para essa obra de hospital. Ele me liberou, ele me enviou. E disso, né? E algumas irmãs souberam que eu estava indo para o hospital, algumas amigas minhas, né, que nem era ali, tinha mais duas que eram lá da igreja, mas tinha outras irmãs fora, que não era lá da igreja, era de outras igrejas, souberam que eu estava fazendo um visita no hospital e pastora não, né, era pastora na época. Eu posso ir com você, Rose? Você, claro, claro que pode ir comigo. Aí elas ali comunicaram os pastores dela que estava indo, que queria também fazer visita no hospital. E ali formei um grupo de visita nos hospitais, e era uma benção. Foi uma época que ali teve muitas curas, muitas pessoas curadas, muitas pessoas que partiram para o Senhor ali, sabe, aceitaram Jesus e partiram para o Senhor. Então, assim, foi uma fase da minha vida que foi maravilhosa, até que essa fase acabou. Acabou, mas só que entrou uma outra fase. E ali Deus falou comigo que ele estava me chamando para um chamado missionário. E ali Deus colocou no meu coração um projeto social que ele me deu o nome, que é ID, né? Ele falou assim, você vai entregar, né, café da manhã na rua. E eu lembro que quando foi no finalzinho do ano, no final de um ano, né, que foi final do ano 2000 e foi 2000 e, acho que foi 2020, 2019, foi no final do ano. E ali no dezembro, Deus falou assim para mim, vai para a rua tal, né, que eu moro no Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo, e Deus mandou ir para Niterói, na rua São João, e leva pães, leva café, leva ali leite, Nescau, leva tudo para a rua para você servir o café da manhã. E ali você, como que eu vou? Eu tô sem dinheiro, eu tô sem nada, como que eu vou comprar as coisas, né? E assim, a gente sempre questionando com Deus, né? A gente tem essa mania feia, né? Aí Deus falou assim: pede doação. Aí eu fui na cara e coragem, como Deus me direcionou, botei lá nos status que estava com vontade de ir para a rua, levar café da manhã para a situação de rua. E ali perguntei se alguém poderia me ajudar para poder comprar os pães, comprar as coisas. Botei, até que uma pessoa se levantou para a glória de Deus, né? E ali ela enviou o Pix e a gente pôde comprar. Eu comprei pães. Aí eu comuniquei umas 3 pessoas para poder ir comigo, umas 2 amigas e minha filha. Fomos ali. Uma levou café, outra levou chocolate quente. E eu levei pão com mortadela. Eu lembro que eu fui para a rua com 50 pães, 50 pães com mortadela. Fomos ali para a rua São João e dali partimos para outros lugares em Niterói para poder servir ali o café da manhã. Gente, depois daquele dia, o projeto I de Missões, sabe, não acabou. O projeto I de Missões, né, continua de pé, estamos até hoje fazendo essa obra, a obra missionária, entregando o café da manhã para as pessoas em situação de rua, para as pessoas ali em vulnerabilidade. Todo final de ano a gente faz ali um café natalino, um almoço natalino, isso é uma coisa linda. Então está sempre ali servindo as pessoas que estão em dependência química, levando para centro de recuperação. Para você que quer conhecer o projeto de Missões, vai lá na nossa rede social, que é o Instagram, Projeto Social e de Missões. Eu vou botar aqui depois, no link, aqui na descrição, depois você dá uma visitinha lá e dá a sua seguida lá, para você dar uma olhadinha lá nessa obra linda que Deus ali colocou em meu coração. E ali formamos um grupo, né, do projeto social, até hoje a gente trabalha nesse projeto, mas só que Deus não parou por aí, gente. Né? E Deus me chamou para a obra, Deus, assim, meu salão quebrou,
né? E Deus ali não permitiu mais que eu trabalhasse, sendo que eu já tinha recebido uma profecia, né? Uma comunicação de Deus através de várias pessoas ali, que chegaria o tempo que Deus não ia mais deixar eu trabalhar para ninguém. E sempre Deus falando assim, ó, você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para você mesma, né? E eu não entendia, né? Por que eu não tenho que trabalhar para ninguém, né? Você vai trabalhar para você mesma. E até chegou o tempo que ele falou para mim que eu ia somente trabalhar para ele. Aí quando chegou nessa fase, quando ele falou para que eu ia trabalhar somente para ele, aí que a minha cabeça meio que, né, rodou, porque eu sempre trabalhei, né? Desde meus 15 anos, sempre trabalhei, sempre fui independente. Agora, como que eu vou trabalhar e, assim, viver e depender, né, somente da obra de Deus, né? Nem da obra de Deus. E eu, assim, e agora? E é como esse versículo que acabamos de ler ali, né? Que Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela aqui, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, é dependência de Deus. E Deus falou comigo, agora você vai aprender a ser dependente de mim. E depois que aconteceu tudo isso, o processo social aconteceu, e eu vi que realmente eu não tinha tempo de trabalhar em um outro trabalho. Eu só tinha tempo para trabalhar na obra do Senhor, porque era muito intensivo, né, o trabalho social. A gente ia para a rua mais ou menos assim, toda semana, mas só que o trabalho era intensivo. Eu ia para centro de recuperação, é rua, é atendendo as pessoas que ali estão em vulnerabilidade. Então, exigia muito de mim, né? E ali já surgindo convites, né, para poder pregar, para poder ir para centro de recuperações. Então, a obra do Senhor foi tomando ali a minha agenda. E eu fui entendendo o porquê, né, que Deus ele realmente só queria que eu ficasse ali trabalhando para ele. E teve passando um tempo ali, Deus ali me chamou, né, para o chamado pastoral, né? E ali Deus já estava me pré-anunciando, né, falando comigo que Deus tinha um chamado maior comigo, que era o chamado de pastora. E interessante que as pessoas, elas já me chamavam de pastora sem ser pastora, né? As pessoas na rua, as pessoas nessa recuperação, já me chamando pastora, pastora. Eu falei, gente, sou pastora, eu sou, né, uma missionária. Não, pastora, pastora, porque ali realmente eu estava exercendo o chamado pastoral, que é cuidar das pessoas, que é ali, né, tirando ali os carrapichos, trabalhando, né, ali, sabe, muito na obra do Senhor, ser uma pessoa muito intensa na obra de Deus. Até hoje eu sou uma pessoa muito intensa na obra do Senhor. E Deus me chamou para o chamado pastoral. E esse chamado pastoral, né, é um chamado que realmente exige muito da gente, né, e faz nós renunciarmos muitas coisas, né, e é um chamado de obediência, que todo chamado é um chamado de obediência, mas o chamado pastoral ele vai exigir de você muito, né, e onde você vai ter pouco apoio, né, de pessoas até mesmo que você acharia que queria te apoiar e não te apoiam, mas é porque a nossa dependência realmente tem que vir do Senhor, não tem que vir de pessoas. E Deus me ensinou a depender dele, né? E Deus falou comigo, né? Cuide dos meus que eu cuido dos seus, né? Cuide da minha obra que eu cuido de você. Então, eu digo para você que eu entendi na íntegra, né? Totalmente, esse capítulo de Isaías 61, capítulo 61 de Isaías, do que ele me falou comigo aos meus 15 anos de idade, que ele me chamou para curar, para libertar as pessoas. Então, eu quero falar para você que se você está vendo esse vídeo é porque Deus te direcionou esse vídeo hoje. Porque talvez você esteja com dúvida do seu chamado. Talvez você esteja com medo de exercer o seu chamado. Talvez Deus está te exigindo algo que você está ali, Senhor, e agora? Como que vai ser? Deus não somente exigiu para mim o meu trabalho, mas Deus exigiu também outras coisas que eu também posso falar aqui também em outro vídeo, sabe? E eu não me arrependo de nada, porque tudo que a gente dá para o Senhor não vai chegar naquilo que Ele nos deu, que foi a salvação e foi o sacrifício naquela cruz por nós. Por mais que
a gente dê para ele muita coisa, não vai, sabe? A gente sempre vai estar ali, sempre devendo mais alguma coisa para o Senhor, né? Porque nada se compara ao que ele fez comigo, o que ele fez por você. Te tirou de um lugar tão escuro, um lugar tão horroroso, né? E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, vale a pena você se doar para o Senhor, vale a pena você atender o seu chamado, vale a pena você viver o seu chamado, porque se Deus te chamou, Ele te garante. Vou falar para você que não foi fácil. Cada fase da minha vida, ainda estou vivendo fase da minha vida do meu chamado, né? E ainda vou viver até Jesus voltar. Até Ele voltar, eu vou viver. Eu estou numa fase, sabe, que eu preciso cada vez mais dele, do meu chamado, entende? Coisas que ele está me exigindo, coisas que ele está me pedindo, né? E eu preciso realmente me doar mais e mais e mais. Mas, assim, tudo que você dá para ele vai valer a pena, sabe? É experiência que você vai ter na presença de Deus. Você vai ter crescimento espiritual. Deus quer tirar você do raso e colocar você no profundo. Deus não quer mais que você fique nesse raso, no raso da tua vida espiritual. Ele quer que você enxergue de outro ângulo. Ele quer que você realmente se doa para fazer aquilo que ele colocou na sua vida para você fazer, para você cumprir o seu propósito. Então, para eu entender, não foi fácil. Não foi. Se eu falar que foi fácil para você, eu vou estar mentindo, sabe? Eu lembro que nessa fase de você, Senhor, como que vai ser? O Senhor também chamou para fazer a obra, como que eu vou viver da obra e tal? E Deus me deu aquele louvor que muito falou meu coração. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração. Esse louvor, eu vou colocar aqui para você também, aqui no link, para você poder ouvir esse louvor e para você ver como que Deus, ele falou comigo através da letra desse louvor. Então, não foi fácil eu entender. Não foi fácil pessoas em minha volta também entender o meu chamado. Mas, na verdade, não é as pessoas que tinham que entender, era eu que tinha que entender o meu chamado. Porque se eu entendo o meu chamado, pouco importa o que as pessoas pensam e deixam de pensar, porque a minha dependência não vem de pessoas, a minha dependência vem de Jesus. Porque se ele me chamou, se ele te chamou, ele te garante. Amém? Ele te respalda. Pouco importa o que vão falar de você, pouco importa o que vão dizer sobre você. Deus muitas vezes não vai te dar o mapa completo. Ele vai falar, sai da tua terra. E depois eu vou te mostrar. Só faz a sua parte. Faz a primeira parte, que depois eu faço o restante. E quando você for agindo por fé, eu vou te mostrando o caminho. Sabe qual é o problema? A gente quer que Deus mostre para a gente o mapa todo. A gente quer que Deus mostre para a gente como que vai ser o fim, como que vai ser lá na frente. Não, Deus não vai te mostrar tudo agora. Deus ele vai te levando aos poucos. Entende? Conforme a sua fé, conforme você foi agindo em fé. Porque o justo, ele viverá por fé. Isso aí. O justo viverá por fé. Então, ele vai vendo a sua obediência, que é a sua fé, ele vai te mostrando o caminho. Então, essa palavra que eu deixo para você hoje, tá? Se você foi edificado por esse testemunho, né? Eu nem sabia como começar, mas eu deixei Deus me guiar. Se você foi edificado por esse testemunho, coloca aqui no comentário se Deus falou com você, se você tem alguma dúvida em relação ao teu chamado, se você quer fazer alguma pergunta, bota aqui no comentário, eu estarei te respondendo, estarei tirando a sua dúvida, estarei orando por você. Se você tem conflito aí por causa do teu chamado, coloca o teu nome aí no comentário que eu também vou orar pela sua vida. Eu vou também te ajudar em oração, tá bom? Segue aí o meu canal. Amém? Deixa seu like se Deus falou com você. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Segue lá a minha rede social, que é a pastora Rose Mariano, que é o Instagram Rose Mariano. Vai lá, pastora Rose Mariano, segue lá. E será um prazer ter você lá no meu Instagram. Tá? Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem no direct. Eu estarei respondendo com o maior prazer. Deus abençoe a tua vida.
E até o próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.